Basta uma atitude para vencer a multidão de obstáculos e viver a experiência do encontro que mudará sua vida para sempre. Certa vez ouvi um pregador dizer: o ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Por isso, somente Ele pode preencher esse vazio. O pregador fez essa afirmação com base na Bíblia Sagrada. Gostaria de lembrar aqui que, segundo pesquisas sobre os livros mais lidos e vendidos no mundo, a Bíblia Sagrada está em primeiro lugar há mais de 50 anos. Muitas perguntas inquietam a humanidade, como por exemplo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E a Bíblia é a principal fonte onde o mundo inteiro busca respostas para essas questões e muitas outras. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela explica o porquê desse vazio que o homem sente e que busca preenchê-lo ansiosamente. Vamos procurar entender a afirmação do pregador à luz das Escrituras Sagradas. No livro do Gênesis, o livro dos princípios, encontramos escrito no capítulo 1, verso 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Com base no texto bíblico lido, o comentarista Charles Black menciona que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e intencionado para sua glória. Podemos concluir daí que essa criatura desfrutava da presença do seu Criador em sua vida. Ainda no livro do Gênesis, no capítulo 3, versos 23 e 24, aprendemos que o homem pecou e foi lançado fora da presença do seu Criador. O Senhor, diz assim o texto: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando escreve a carta à igreja que estava em Roma, no capítulo de número 3, verso 23, confirma que o homem perdeu a presença do seu Criador na sua vida, quando ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando um filho perde um pai ou uma mãe, ou seus pais, ele sente um vazio muito grande. E o que dizer do ser humano que perdeu a presença de Deus em sua vida? A partir daqui, começamos a entender a afirmação feita pelo pregador lá no início, que um homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus e somente Ele pode preenchê-lo. Isso é explicado porque o homem perdeu a presença de Deus em sua vida. Desde a destituição do homem da glória do seu Criador, ele vem sofrendo um sem número de males, alguns explicados pela ciência, muitos outros sem explicação alguma, como por exemplo o próprio vazio que o homem sente, o medo, a depressão, a ansiedade, a solidão, angústias e tantos outros, pois não se sabe de onde vêm e por que existem. Vivemos num conflito entre o possível e o impossível. Ora estamos naquilo que pode ser considerado possível e ora estamos numa situação em que é considerada impossível. Quando conhecemos a causa daquilo que nos aflige, quando conhecemos a causa do vazio que estamos sentindo, podemos preencher com aquilo que está faltando.
Mas quando não conhecemos a causa, quando não conhecemos a origem daquilo que nos aflige, quando não sabemos o porquê do vazio que estamos sentindo, é impossível ter uma solução. Mas tudo nessa vida tem limite, inclusive o possível e o impossível. Dentro do possível, fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Quando chega o momento em que não podemos fazer mais nada, aí dá-se início ao impossível. Então, o limite do possível é o início do impossível. A Bíblia nos ensina que existe um limite para o impossível. E o limite do impossível é determinado pelo milagre. Quando o milagre acontece, é o fim do impossível. E quando o milagre acontece, não há mais limite. O vazio é preenchido, a angústia se transforma em alegria, a depressão em força, a solidão em festa, a mágoa em gratidão, o ódio em amor, a guerra em paz, a separação em união, a desordem em harmonia, a doença em saúde. O morto ressuscita. Ainda que não esteja nos planos do Senhor nosso Deus, Criador, que ressuscite para essa vida, terá uma vida eterna nos céus, preparada para todo aquele que crê. E essa certeza e esperança florescem em nossos corações quando lemos o diálogo entre Jesus e Marta, irmã de Lázaro, o amigo de Jesus que havia morrido. O escritor bíblico, o evangelista João, assim registrou no capítulo 11, dos versos 20 a 27. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sobre esta vida eterna, o apóstolo Paulo confirma as palavras de Jesus quando escreve a carta à igreja que estava em Roma, no capítulo 6, verso 22, dizendo assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Não há como negar a existência de um vazio muito especial em cada ser humano, que significa a necessidade da presença de Deus, seu Criador, em suas vidas. Não há acaso encontramos aqui no capítulo 51, verso 11, o salmista Davi, que foi um dos reis da história bíblica, no momento em que ele confessa o seu pecado e suplica o perdão a Deus, ele teme perder a presença do seu Criador em sua vida. O salmista diz assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aprendemos com o salmista Davi sobre a importância de termos a presença de Deus em nossas vidas e sermos guiados pelo seu Espírito Santo. E a sua palavra nos ensina a termos essa presença, a sermos guiados pelo seu Espírito, quando encontramos uma declaração de Jesus sobre a palavra da verdade que chegou até nós, preservada por milhares de pessoas que nos antecederam. Essa palavra da verdade encontramos no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, quando Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mesmo salmista faz menção dessa palavra da verdade no capítulo 119, verso 130. O escritor bíblico Isaías, em seu livro, fala sobre essa palavra da verdade no capítulo 34, verso 16. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escrevendo a Timóteo,
fala sobre essa palavra da verdade no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo e verso 15. Diz assim o salmista: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Assim escreve Isaías: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Instruindo a Timóteo, o apóstolo Paulo nos ensina: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É essa palavra da verdade que nos faz entender a necessidade da presença de Deus preenchendo esse vazio em nossas vidas. É essa palavra da verdade que nos conduz à compreensão de que quando nada mais nessa vida nos preencher o vazio, quando nada mais fizer sentido, quando não houver mais alegria de viver, quando nós estivermos vivendo o impossível, a partir de agora vamos saber que o impossível tem um limite, e o limite fica no início do milagre. E essa palavra da verdade que nos ensina o caminho da salvação manifesta em nossas vidas o maior de todos os milagres depois que recebemos a salvação em Cristo, que é a volta da presença de Deus em nossas vidas, devolvendo-nos tudo o que perdemos desde que a humanidade foi instituída da sua glória, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós cremos nisso, e o próprio Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, disse: tudo é possível ao que crê. Na antiguidade, grandes líderes, reis e profetas temiam não ter a presença de Deus em suas vidas. No livro do Êxodo, no capítulo de número 33, dos versículos de 12 a 15, encontramos sobre a presença de Deus na vida de Moisés e do povo de Israel. Moisés foi um dos grandes líderes do seu povo. Diz assim a palavra: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Já mencionamos o temor do salmista Davi em ser lançado fora da presença do Senhor. E no Salmo de número 16, verso 11, ele ainda fala sobre a presença do Senhor, cantando a seguinte canção, parte da canção que diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença do Deus infinito, através do seu Espírito Santo, na vida daquele que crê, permitirá o cumprimento do que escreveu o profeta Isaías no capítulo 61, do verso 1 ao verso 3, sobre os milagres que Jesus realizaria em favor de milhares de vidas. Diz assim o profeta: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O profeta aqui não estava falando sobre ele mesmo, estava falando a respeito do Messias, que é o próprio Jesus Cristo, e Jesus viria para restaurar
os contritos de coração. O Senhor Jesus traria liberdade aos cativos, abriria as prisões aos presos, isto é, aos que vivem em prisões espirituais, sofrendo as mais diversas dores. Jesus traria salvação, consolo para os tristes. Jesus daria ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus veio trazer o limite para o impossível, porque aquilo que não é possível ao homem é possível a Deus. Jesus veio reconciliar o homem com Deus, devolver a presença de Deus em sua vida. Jesus veio trazer a fé que remove montanhas, conforme ele disse, e o evangelista Mateus registrou no capítulo 21 e verso 21 no Evangelho de Mateus, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Muitos caminhos são propostos com a promessa de fazer o homem retornar à presença de Deus. Nessa mensagem, também trazemos uma proposta do próprio Cristo, registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Se o caminho que você não está levando a você a lugar algum, dê meia volta. Comece a andar pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Se você não encontrou nenhuma verdade que satisfizesse as suas expectativas, experimente a verdade que liberta e cria uma novidade de vida. Ele é a vida. Se o vazio que há muito faz você perder o sentido da vida, viva a sua vida por Cristo e para Cristo. Ele mesmo afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é através dele, Jesus Cristo, chegue ao infinito Deus e preencha esse vazio que também é infinito. Encontramos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, a história de um homem chamado Zaqueu. No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, do verso 24 ao verso 34, encontramos também uma história muito interessante sobre uma mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue. Vamos ler a história de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler no Evangelho de Marcos, a história da mulher do fluxo de sangue. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus
conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas o que eles tinham em comum? Certamente um vazio do tamanho de Deus, que somente ele poderia preenchê-lo. Sendo Jesus o caminho, eles passaram a andar por ele. Sendo Jesus a verdade, eles creram nele. Sendo Jesus a vida, eles passaram a viver por ele e para ele. E por Cristo foram recebidos de braços abertos pelo seu Criador, devolvendo-lhes a sua presença, restituindo a um o sentido da vida e ao outro a saúde e a alegria de viver. Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue encontraram o limite do impossível, determinado pelo milagre da presença de Deus em suas vidas. Os evangelistas Marcos e Lucas trazem semelhanças e diferenças nesses dois encontros com Jesus, que nos traz lições maravilhosas. Zaqueu era um homem rico, tinha saúde e era conhecido e odiado pelo povo. No verso 1 e 2, mostra que Zaqueu era rico. No verso 4, Zaqueu tinha saúde porque correu e subiu uma árvore. Só alguém com saúde para correr e subir em uma árvore. Era conhecido e odiado pelo povo nos versos 2 e 7, conhecido porque era cobrador de impostos e odiado por ser cobrador de impostos e considerado um pecador. A mulher era pobre. No verso 26, Marcos diz que ela padeceu muito com muitos médicos e despendeu tudo que tinha. Ela não tinha saúde. No verso 25, ele diz que ela sofria 12 anos com o fluxo de sangue. Era desconhecida. No mesmo verso 25, Marcos nos informa que certa mulher sugere alguém desconhecido. Na vida de Zaqueu, a presença do reino de Deus foi expressa publicamente quando no verso 5, Jesus chega diante da multidão e olha para aquela árvore e avista Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nesse momento, o reino de Deus estava sendo expresso publicamente. Na vida da mulher, o poder de Jesus sobre a doença precisava se manifestar publicamente para que os outros pudessem crer. No verso 30, quando Jesus percebeu que dele saiu virtude, ele virou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? No verso 32, ele olhava ao redor. No verso 33, aquela mulher temeu, chegou diante dele, se prostrou e confessou toda a verdade diante de toda aquela população. Jesus respondeu aos anseios de Zaqueu. Os versos 3, 4 e 6 mostram os anseios de Zaqueu. Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu correu. Zaqueu subiu, lutou, subiu em uma árvore. Quando Jesus mandou que ele descesse, porque precisava pousar na casa dele, ele desceu depressa, ele apressou-se e recebeu Jesus com júbilo. A vida de Zaqueu mudou para sempre. No verso 8, lemos que o próprio Zaqueu disse a Jesus que dividiria metade das suas riquezas com os pobres e que, se tivesse defraudado alguém, restituiria de forma quadruplicada. Entrou a salvação na sua casa. No verso 9, Jesus falou: hoje entrou a salvação nessa casa. Jesus respondeu à fé da mulher. No verso 28, ela disse: se tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Isso demonstrava a fé dessa mulher e Jesus respondeu a essa fé. A vida da mulher mudou para sempre, porque além de ela ter recebido a cura, ela também recebeu a salvação. No verso 34, Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada
deste teu mal. A salvação traz o refrigério da presença de Deus, do Deus Criador, que criou o homem à sua imagem e semelhança, preenchendo assim um vazio que somente Ele pode preencher. Sejam ricos ou pobres, à semelhança de Zaqueu e da mulher do fluxo de sangue, basta vencer a multidão de obstáculos. Zaqueu estava ali, procurava ver Jesus, correu, subiu numa árvore, lutou e acabou por receber Jesus em sua casa e alcançou o seu milagre demonstrado por sua mudança de comportamento, pela sua salvação. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e veio por detrás da multidão, lutou com a multidão, venceu a multidão para tocar as suas vestes e recebeu o seu milagre, a cura da sua enfermidade. Na vida de Zaqueu e da mulher do fluxo de sangue ocorreram dois milagres, o milagre em seu interior e o milagre exterior público para manifestar o reino de Deus. O milagre exterior público foi demonstrado pela mudança de comportamento de Zaqueu. O milagre exterior público foi demonstrado pela cura daquela mulher. E o milagre interior foi que ambos receberam a presença de Deus em suas vidas, demonstrado pela salvação anunciada pelo próprio Jesus quando disse a Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa. E quando disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Você não conhece a salvação em Cristo Jesus? Ouça, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você conhece, é um filho de Abraão, mas fracassou na fé que salva e cura? Ouça, está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ouça a voz do pastor que te chama a uma nova experiência, assim como chamou Zaqueu, como resgatou Zaqueu, que era filho de Abraão. Basta uma atitude para vencer a multidão de obstáculos e viver a experiência do encontro que mudará sua vida para sempre. Eu sou Josué Silva e esta é a palavra da fé que pregamos.